O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Oi, pessoal! Que alegria estar com vocês nesse momento. Está começando mais um programa Deixa que eu conto. Pode chamar todo mundo para ouvir, que a diversão já vai começar. Eu sou Andréa Soares. E eu sou Leandro Medina. Nós somos contadores de histórias, artistas cênicos e compositores. E estamos aqui para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo. Hoje nós vamos contar uma história que veio do quilombo do Mumbuca, no Tocantins, que fala de um macaco que conseguiu escapar das garras de uma onça. Vamos convidar vocês a fazerem silêncio para ouvirmos a Siriema e conhecer uma adivinha legal, além da brincadeira surpresa. Pode chamar toda a família que a história já vai começar. Olele, roda moeda, olele, a história chegou. Olele, roda moeda, olele, a história chegou. Deixa que eu conto. Não deixa que eu conto. Peraí, deixa que eu conto. Então vamos contar nós dois. Deixa que eu conto. Não, deixa que eu conto. Peraí, deixa que eu conto. Então vamos contar nós dois. Mas antes, precisamos preparar nosso coração para receber a história de hoje. E para isso devemos juntar nossas mãos, sempre limpinhas, e esfregar. Esfreguem, esfreguem até esquentar. Esquentou? Então coloca em cima do teu coração, do lado esquerdo do peito. Esquentou ele também? Então acho que estamos prontos. Pode vir, história! Era uma vez uma onça, uma raposa e um macaco que moravam no mesmo cerrado. Neste tempo, os bichos viviam como gente, mesmo sendo bichos, cada um levando sua vida com o seu trabalho de todo dia, suas amizades e também com as suas diferenças. A onça era conhecida por todos por ser um bicho meio difícil de conviver. Como ela era muito forte, se achava melhor que todos os outros bichos. Tratava os outros muito mal. Era preciso paciência para lidar com ela. Além de tudo, ela era muito egoísta. Não dividia nada com ninguém. Mas aconteceu que um dia Dona Onça precisou de ajuda para construir uma ponte com galhos de árvores e atravessar o rio sem se molhar. E como ela não tinha muitos amigos, não conseguiu a ajuda de ninguém. Mas o macaco, que não era bobo nem nada, sabia que a Dona Onça era uma cozinheira de primeira e que na casa dela o cheiro de comida sempre chegava até o alto das árvores, onde ele costumava ficar. Então resolveu oferecer ajuda. Assim, certamente ela ofereceria um pouco da sua comida para compartilhar com ele. E lá se foi o macaco falar com a onça, que ficou bem satisfeita de ter a ajuda na construção da sua ponte. No primeiro dia, a onça recebeu o macaco em sua casa, colocou o feijão no fogo, guardou o queijo que estava em cima da mesa e saiu com ele para o rio. Passaram-se horas e a Dona Onça disse: Obrigada, seu macaco. Pode voltar amanhã. Eu agora vou comer o meu feijãozinho e tirar aquela soneca. O macaco ficou indignado com aquilo, mas como a Dona Onça fez um panelão de feijão e não ofereceu nem um pouquinho para ele, que havia trabalhado tanto, e pensou em não voltar no dia seguinte. Mas achou mesmo é que a onça merecia uma lição. E assim, no outro dia cedo, estava lá na casa da Dona Onça, que já estava com o feijão no fogo e um queijo fresquinho em cima da mesa, e não ofereceu nem um pedacinho. Saíram os dois para o rio, o macaco fazendo lá o seu trabalho, quando de repente ele soltou um gritinho. Dona Onça se assustou e olhou para ele, que lhe disse: Eu vou ali, Dona Onça, estão me chamando, eu volto já. E saiu de galho em galho. Deixa que o macaco foi na casa da Dona Onça. Entrou, procurou o queijo, olhou para ele e o cortou em 4 pedaços. Comeu 1/4 do queijo, que é uma parte desses 4 pedaços, e saiu de volta para o trabalho no rio,
Chegando lá, Dona Onça perguntou o que aconteceu e o macaco, enrolando a onça, disse: Eu fui ali socorrer a amiga raposa. Ela precisava de ajuda para resolver um problema, mas só resolvi um quarto. E voltaram a trabalhar. Deu mais um tempo e o estômago do macaco começou a reclamar de fome. Aí ele falou: E Dona Onça olhou para ele de novo, achando que era com ela. E o macaco já avisou: Eita, que Dona Raposa está me chamando de novo? Eu já volto. E lá se foi o macaco para a casa da Dona Onça. Quando chegou lá, olhou para o queijo e comeu mais um quarto, que junto com o quarto anterior tinha comido era metade do queijo. Satisfeito, voltou para a beira do rio e seguiu trabalhando. E quando Dona Onça perguntou, ele disse: Dona Raposa chamou precisando de mais ajuda e eu resolvi a metade do problema. A ponte que estavam construindo já ia longe. Mais um pouquinho ficava pronta. O sol estava forte e já passava da hora do almoço e os dois ali, trabalhando. O macaco foi ficando fraco. Dona Onça tinha levado um lanche e, para variar, comeu sem oferecer para o macaco. Pois ele fez o quê? Ele disse: E nem esperou Dona Onça perguntar e já foi logo dizendo: Mas não é que Dona Raposa está me chamando de novo? Eu já volto. E dessa vez o macaco entrou na casa da onça, comeu o resto do queijo e ainda pegou um pouco de feijão, que estava uma delícia. De pança cheia, voltou para o trabalho e falou para Dona Onça: Pronto, acho que agora resolvi foi o problema todo. E assim os dois seguiram trabalhando até acabar a ponte. Na hora de ir embora, o macaco nem acompanhou a Dona Onça, se despediu ali mesmo e desapareceu entre as árvores. E ela, como era comum acontecer, nem agradeceu a ajuda do amigo. Mas, quando ela chegou em casa, não achou o queijo. E o feijão estava azedo. É que o macaco, desastrado, colocou a mão suja no feijão e ele estragou. Dona Onça não entendeu direito aquilo, até que se lembrou das coisas que o macaco falava cada vez que ele sumia e resolveu ir atrás dele. E no caminho, quem foi que ela encontrou? A Dona Raposa. Querendo entender o que estava acontecendo de verdade, Dona Onça perguntou para a Dona Raposa o que é que tinha acontecido que ela precisou do macaco e descobriu que ela nem tinha chamado ele. Zangada, ela disse: Ai, 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 macaco danado, se te acho na mata eu te como assado. E perguntou para Dona Raposa como faria para pegar o bicho enganador. Dona Raposa disse: Vai na casa do macaco, deita na cama dele e fica esperando ele chegar. Quando ele deitar na cama, você pega ele. E assim foi. A onça esperou o macaco sair, entrou na casa dele e ficou lá na cama, esperando. Mas o macaco, que era esperto, achou que sua cama estava um pouco diferente e, sentindo o cheiro da onça, perguntou: Cama, ó minha cama, tudo bem por aí? E a cama não respondeu. Aí o macaco disse: Acho que não vou me deitar, não. Minha cama está ocupada. Se não estivesse, ela responderia. E a onça, ao ouvir aquilo, o macaco disse: Hein? Tem gente na minha cama. Nunca vi cama falar. E rapidamente fugiu. Chateada por seu plano não ter dado certo, Dona Onça voltou para casa e encontrou a raposa no caminho. E já foi logo reclamando: O macaco é muito esperto. Não consegui pegar ele, não. Eu tenho outra ideia, disse a raposa. Todo dia o macaco passa no mesmo caminho para tomar banho no rio. Você pode cavar um buraco, entrar nele e deixar só os dentes para o lado de fora. Quando ele passar, você nhaque, pega ele. Ótima ideia. Vou fazer isso, disse a Dona Onça. E lá se foi ela cavar o buraco. Entrou, se ajeitou bonitinho lá dentro e deixou só os dentes do lado de fora, esperando o macaco. Mas o bichinho, sentindo o cheiro de onça, começou a olhar pelo caminho para ver de onde ela viria. E ao olhar para o chão, viu aquele monte de dentes e disse:
Mas que coisa perigosa essas pedras tão afiadas! Parece até que a terra tem dentes. Eu vou quebrar a ponta dessas pedras para ninguém se ferir. E pegou um chavecão, que é um pedaço de pau feito para fazer buracos, e quebrou a pontinha dos dentes da onça. Aí Dona Onça ficou muito brava mesmo com o macaco. Deu para seguir e prestar atenção em tudo que ele fazia. Tinha que ter um jeito de pegar ele em algum momento. Encontrou-se de novo com a raposa e essa disse: Eu vou lhe ajudar. Faça de conta que você morreu, a gente finge que acreditou e chora perto do seu corpo. Quando o macaco vier lhe ver, você pega ele. E assim foi. Dona Raposa chorando ao lado da onça e a notícia se espalhou. Os bichos foram chegando, mas nem estava muito triste não. Afinal, a Dona Onça nunca gostou de ninguém mesmo, mais o macaco. O macaco era desconfiado. De cima da árvore, ele perguntou: Tem certeza que a Dona Onça está morta mesmo? E todos balançaram a cabeça, dizendo que sim. E ele continuou: Ela já esticou uma perna, dobrou a outra e soltou um pum? E os animais disseram com a cabeça que não. E o macaco falou: A onça quando morre tem que fazer isso. E nem bem ele acabou de falar, ouviu um sonoro pum. O macaco lá de cima da árvore disse: Bicho morto não se mexe, só se for muito mentiroso mesmo. E saiu gargalhando pelas árvores enquanto os outros animais todos riam escondido, para Dona Onça não ver. Parecia mesmo que era impossível pegar o macaco. Então, Dona Onça resolveu que ia atrás dele de todo jeito. O bicho subiu na árvore, ela subiu também. Ele pulou no rio, nadou e ela nadou também. Vendo que ela não ia desistir, o macaco entrou no buraco onde a Dona Onça não cabia. E ela não tinha como tirar ele de lá, porque estava sem o chaveco. Mas, se ela saísse de lá, o macaco fugiria. Foi quando a onça avistou no alto da árvore um urubu. Perguntou se ele tinha fome. Ele disse que sim. Então ela prometeu que se ele vigiasse o buraco, ela dividiria a carne do macaco com ele. O urubu nem pensou duas vezes. Estava morrendo de fome, resolveu ajudar. Desceu da árvore e ficou ali, tomando conta do buraco. Assim que a onça saiu de perto, o macaco gritou: Ei, seu urubu, abra bem os seus olhos, porque eu sou muito rápido. Se o senhor não ficar atento, eu saio e o senhor não vai me ver. E quando o urubu abriu bem os olhos, o macaco soprou um punhado de areia fina nos olhos dele, que berrou de dor. O macaco aproveitou e saiu de fininho do buraco. Quando a Dona Onça voltou, o urubu confirmou que o macaco estava lá dentro, porque não tinha visto ele sair. E a Dona Onça cavucou com o chaveco, mas o macaco não saiu. Será que ele tinha dormido? Será que ele tinha morrido lá dentro? Dona Onça ficou ali até anoitecer. E como o macaco não apareceu, ela resolveu voltar para casa. E o macaco? Esse resolveu tirar umas férias do outro lado do cerrado, enquanto a raiva da Dona Onça não passava. Vai que ela conseguia pegar ele distraído, não é? Curiosidades da Amazônia. Nossa curiosidade de hoje é sobre o estado do Tocantins. Apesar da região ser habitada há muitos séculos, ele só se transformou em estado há 32 anos, sendo o estado mais novo do Brasil. Antigamente, o Tocantins era parte do estado de Goiás, que não pertence à Amazônia. Seu nome tem origem no tupi antigo, juntando a palavra tucana, que quer dizer tucano, com a palavra tim, que quer dizer bico. Então, Tocantins quer dizer bico de tucano. A maioria da natureza no Tocantins é feita pelo cerrado, onde há poucas árvores, uma distante da outra, com raízes bem fundas para buscar água dentro da terra. Mas em algumas partes, tem áreas mais parecidas com as florestas tropicais, como árvores altas e palmeiras. Lá podemos encontrar diferentes povos indígenas, como os Apinagé,
Craó, Xerente, Xambioá, Carajá, Javaé e Tapiraré. Há também mais de 40 comunidades quilombolas que foram formadas por negros e negras que se livraram da escravidão e construíram uma nova vida em suas terras. No Tocantins, o que não falta são lugares bonitos para se conhecer, como, por exemplo, as Serras Gerais, onde se pode encontrar coisas que nos fazem lembrar dos tempos antigos do Brasil, com casinhas coloridas e muitas festas populares. Tem também o Parque Estadual do Jalapão. Lá, além de ver os bichos do cerrado, como o veado campeiro, as raposas, o tamanduá-bandeira e os lobos-guará, tem também pássaros como os tucanos, papagaios, emas, urubus e siriemas. Podemos encontrar também dunas, que são montanhas feitas só de areia, fininha. Lá, elas são da cor laranja. E também tem muitos rios, cachoeiras e lagos feitos de água azul cristalina. Aliás, é no Tocantins que fica o Rio Azuis, que é o menor rio do Brasil e o terceiro menor do mundo. Para vocês terem uma ideia, ele é mais ou menos do tamanho de um quarteirão, mas tem águas azuis esverdeadas tão transparentes que dá para ver as pedras no fundo. E é na região do Jalapão que fica o Quilombo do Mumbuca, perto da cidade de Mateiros. Esta comunidade aprendeu com os índios chavantes a fabricar brincos, pulseiras, colares e potes de uma plantinha chamada capim dourado, que tem uns fios fininhos de capim da cor do ouro. Para que a plantinha não corra risco de desaparecer, ela só pode ser colhida nos meses de setembro, outubro e novembro, e só os moradores locais podem usá-la para fazer estas coisas bonitas. É de lá do Quilombo do Mumbuca que vem a história que contamos hoje. Uma história antiga que foi contada de pai para filho até chegar nos nossos dias. E ela chegou até o Deixa que eu conto Amazônia através da professora Michele Gomes Salles. Ela foi professora na cidade de Mateiros e ficou encarregada de dar aulas para crianças de diferentes idades que tinham dificuldade para ler e escrever. E sabe o que ela fez? Ela começou a perguntar para os alunos se eles conheciam histórias que viessem do seu povo, que eles ouvissem da sua família ou de amigos que morassem no seu quilombo ou perto dele. Ouçam só o que a professora Michele contou pra gente. Tantas histórias para trocar, fala minha gente, eu quero escutar. Hora da entrevista. Olá, Michele! Estamos muito agradecidos de você vir conversar conosco aqui no Deixa que eu conto Amazônia. Eu que fico agradecida pela oportunidade de estar aqui podendo colaborar um pouquinho com o trabalho que eu desenvolvi no município de Mateiros. Como foi que você descobriu essas histórias? E eu trabalhava com crianças de todas as idades em que eu tinha que alfabetizá-las. E nesse contato com essas crianças, a gente ouvia muito as conversas, os casos que eles traziam de casa. E o relato que eu tenho das crianças, a grande maioria deles é desenhos, porque a grande maioria não sabia nem escrever. Ah, é verdade. E como esse trabalho aconteceu? Então, assim, contavam histórias típicas, por exemplo, o pé de garrafa, que eu nunca havia ouvido falar, e eles têm algumas histórias que foram repassadas de geração por geração, que são histórias da própria região. Tem muitas lendas, porque ali nós temos o Quilombo Mumbuca, então ali é um campo muito rico de história, de tradições populares, né? E quando eu propus para eles, né, a gente fazer um varal de lendas do Tocantins, porque como eles não escreviam, então eu falei, olha, então a forma da gente retratar vai ser por meio de desenho. Só que aí, a partir do momento que as pessoas visitarem, né, o nosso trabalho, vocês irão explicar como que acontece essas lendas, da onde vocês ouviram. E quando a gente busca o que é deles, o que é da essência deles, né,
tornou-se mais fácil e prazeroso o trabalho, eles se sentiram importante, né? Porque até então eu não conhecia algumas das lendas, né? E aquilo ali foi mágico, foi muito enriquecedor para mim, enquanto profissional da educação, e para eles também, como resgate de se sentir importante, né? Ali dentro daquela sociedade. Que bacana, Michele! Nossa, muito obrigada por contar pra gente essa sua experiência. Afinal, histórias que vivem na memória das pessoas também têm muito valor, assim como os desenhos das crianças também nos contam muitas coisas. Que a gente sempre acredite que a educação ela é, sim, uma ferramenta de transformação e que a gente precisa acreditar e valorizar, né, o nosso costume, a nossa tradição, as nossas histórias, para que aquela história do nosso município, do nosso estado, do nosso país, ela não se perca no tempo, que a gente possa levar para as outras gerações tudo aquilo que a gente vivenciou ou que a gente ouviu dos nossos antepassados. É hora da adivinha, é hora da adivinha, da adivinha, da adivinha. Chegou a hora da adivinha, aquela hora de colocar a cabeça para pensar e descobrir o que estamos falando. Será que vocês vão conseguir? Vamos para a adivinha de hoje. É alegre e brincalhão, gosta de coçar o sovaco, pula, pula de galho em galho, nunca cai em um buraco. Tem uma risada engraçada. Esse bicho é o... Já descobriram? Então, tempo para pensar. Daqui a pouco a gente volta com a resposta. O silêncio é muito importante para aguçar o dom dos ouvidos. Cada minuto é valioso para conhecermos outros ruídos, como o mosquito, o som do migo. Eis o silêncio de novo. Esse é o nosso momento de fazermos silêncio para ouvir os sons que vêm lá da Amazônia. Estão prontos? Então vamos fazer silêncio. 1, 2, 3. Esse é o canto de uma ave muito curiosa que vive lá no Cerrado. É a siriema. Seu nome vem do tupi antigo e é a mistura de saria, que quer dizer crista, e am, que quer dizer levantada. É que a siriema tem umas peninhas em cima da cabeça que chamamos de crista, e como elas ficam para cima, os indígenas batizaram de crista para cima, ou siriema. Ela é um pássaro bem grande, quase do tamanho de uma criança de 5 anos. Tem as pernas compridas e um pescoção, que fica meio dobrado. Mas quando ela canta, ela aponta a cabeça para o céu e fica esticando o pescoço para cima. Mas o seu canto é tão forte e alto que pode ser ouvido a longas distâncias. Vamos ouvir mais um pouquinho? E voltamos com a adivinha. Acharam a resposta? Pois eu vou repetir. Atenção! É alegre e brincalhão, gosta de coçar o sovaco, pula, pula de galho em galho, nunca cai em um buraco. Tem uma risada engraçada. Esse bicho é o... macaco! E agora juntos vamos lá, com meus amiguinhos vou brincar, porque tralalalalalalá vai ser muito bom. Tralalalalalalá vai ser demais. A brincadeira de hoje é um desafio e você pode brincar sozinho ou com alguém. Nós vamos precisar de uma colher de sobremesa, que é a colher menor do que a colher de sopa, mas maior do que a colher de chá. Ou seja, é uma colher média. E vamos precisar também de um limão. Mas atenção, isso é para cada pessoa que brincar. Se forem 2 pessoas, 2 colheres e 2 limões.
Agora você vai escolher uma trajetória, que é uma espécie de caminho. Escolha um lugar para começar e outro lugar para acabar o seu caminho. Por exemplo, começar na mesa da sala e terminar no quarto. Aí você coloca o limão na colher e segura ele com a sua mão. E depois vai andando do começo do seu caminho até o final e depois volta várias vezes até a música acabar. O seu objetivo é não deixar o limão cair. Mas se ele cair, tudo bem. Você apanha o limão e continua o caminho. Vamos ver quantas vezes você consegue fazer o seu caminho? Vou soltar a música, tá? Atenção! 1, 2, 3. Agora vocês podem se comunicar com a gente para dizer se estão gostando do Deixa que eu conto Amazônia. Basta mandar um e-mail para deixaqueeuconto@unicef.org. Pode ser um vídeo, um áudio, uma foto ou um desenho. A gente vai adorar receber. Chegou a hora de mandar aquele abraço apertado para as pessoas queridas que estão longe e para quem queremos mandar aquele carinho. O abraço de hoje vai para a Silene Matos da Silva e para toda a população do Quilombo da Mumbuca. Vai também para a Escola Estadual Estefânio Teles das Chagas, que fica na cidade de Mateiros, ambos no Jalapão. Abraço e agradecimentos também para a professora Michele Gomes Salles. E o Deixa que eu conto Amazônia de hoje fica por aqui. Olele, roda moeda, olele, o programa acabou. Olele, roda moeda, olele, o programa acabou. O Deixa que eu conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/Unicef Brasil. E no Spotify, é só procurar Deixa que eu conto. Você também pode seguir a gente no Instagram pelo @UnicefBrasil e conhecer o nosso site www.unicef.org.br. A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, participar e explorar e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações e corpos, gestos e movimentos. O programa de hoje contou com a roteirização e locução de Leandro Medina e André Soares, que também assina a autoria da história livremente inspirada no conto O Dia em que o Macaco Fingiu Trabalhar para a Onça, narrado no Quilombo da Mumbuca por Ronaldo Matos Silva. As composições são de Leandro Medina. Agradecimentos especiais a Yolanda Cavalcante pela voz de criança na vinheta Curiosidades da Amazônia de Pedro Paulo Salles e a Uli Lopes pela voz de criança na vinheta Entrevistas. Músicos participantes Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina, Andréa Soares e André Rossoi, que também assina a produção dos temas. Edição e mixagem Leandro Medina, Isabelê Medina. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.